Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita força e que o brilho da força do alto possa refletir em todo o seu viver. Hoje o nosso tema é a Guerra Fria no Brasil. O objetivo é compreender a dinâmica política imposta pela Guerra Fria no contexto da sociedade brasileira. A Guerra Fria foi um conflito político-ideológico entre o capitalismo e o socialismo após a Segunda Guerra Mundial. Do lado capitalista, os Estados Unidos, e do lado socialista, a União Soviética, em busca da liderança e do domínio mundial. Não tinha ninguém santo. O conceito de Guerra Fria foi concretizado pelo assessor presidencial norte-americano Bernard Baruch, em 1947. No contexto estrutural, a luta entre as potências ficou marcada pela formação de alianças militares. Desse modo, os países capitalistas, liderados pelos Estados Unidos, formarão a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, enquanto o bloco socialista, liderado pela União Soviética, formou o Pacto de Varsóvia. Aí, nesse contexto, é um pacto de ajuda, tanto o capitalista quanto o socialista. Pacto de ajuda que vai caracterizar, que vai garantir a fidelidade da nação. Nesse sentido, ocorreu no mundo do pós-guerra um substancial aumento da produção de armamentos, principalmente armas nucleares. Por isso, os dois fatos principais durante a Guerra Fria foi a corrida espacial e a corrida armamentista. No caso do Brasil, durante a Guerra Fria, o mesmo se alinhou ao bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos. Consequentemente, vai ser feito pelo governo do general Dutra, que vai governar entre 1946 e 1950, e as principais consequências foram as seguintes: rompimento das relações comerciais e políticas com a União Soviética, aumento no Brasil das perseguições aos defensores do socialismo, principalmente durante a ditadura militar. O Partido Comunista do Brasil foi colocado na ilegalidade e os seus membros foram cassados em 1948. A Guerra Fria fortificou profundamente o cenário da política brasileira, ou seja, vai trazer diversas mudanças, transformações, um conflito ideológico jamais visto. Com isso se criou um clima de guerra, de medo, de perseguição, e aí o integralismo vai ter uma força muito grande nisso, pois o integralismo vai pregar a religião, ou seja, aquele tripé, Deus, família e pátria. E isso vai caracterizar uma profunda perseguição, mesmo aqueles que nem conheciam o que é comunismo. E tudo isso vai representar um medo, Existia um medo configurado, ideológico, do medo comunista. Com isso, qualquer questionamento que a pessoa fazia naquele momento era chamado de comunista. E, consequentemente, do outro lado, a defesa do capitalismo, que vai influenciar profundamente na questão política no Brasil, principalmente na chamada ditadura, que foi um dos aspectos do capitalismo, enquanto no socialismo o aspecto era a constituição das revoluções, a exemplo da Revolução Cubana, da Revolução Chinesa, nas Coreias e em vários outros lugares. A Guerra Fria no Brasil coincide com o processo de expansão e modernização do sistema capitalista. Com isso, diversos fatos marcaram esse período, como, por exemplo, a ocupação do Norte e do Centro-Oeste, a construção de Brasília, a criação da Petrobras, da Eletrobras, um conjunto de estradas de rodagens foram realizadas, o abandono da estrada de ferro. Então, são características do processo capitalista,
como o processo capitalista de modernização trouxe o carro, o automóvel, abandonaram as estradas de ferro. No contexto da ditadura militar, esse processo foi muito mais forte. Ou seja, a ditadura militar é o maior reflexo da Guerra Fria no Brasil. Entre os eventos que marcaram o período, podemos citar crise política, crise econômica, o golpe cívico-militar de 64, contra a ameaça comunista, o fechamento do Congresso Nacional, a criação do bipartidarismo, a politização do Exército, a guerrilha do Araguaia que aconteceu no sul do Pará, o fim dos direitos individuais e tantos outros. Enfim, a Guerra Fria, tão conhecida pela divisão da Alemanha, pelo Muro de Berlim, pela crise dos mísseis, pelas revoluções socialistas, pelas ditaduras militares, pelas influências ideológicas e pela a violência contra o inimigo, no caso do Brasil, legou uma história de submissão e atraso técnico e tecnológico, que promoveu o Brasil ao submundo da periferia do capital, como fornecedor de bens primários e alimentos para o mundo. Ou seja, o Brasil não cultuou o caminho da tecnologia e nem da industrialização. Consequentemente, o caminho é o agronegócio. Vamos que vamos, pois a vida continua.